Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a conferência do carro de emergência e a gente vai colocar mais alguns pontos adicionais que é importante também a gente reforçar, tá? Passando aqui, então, vou falar um pouquinho sobre a importância do carrinho de urgência. Então, por que que o carrinho ele tem, né, essa importância? Que a gente poderia pensar que as mesmas medicações que estão dentro dele ali poderiam estar em outro lugar, numa gaveta, num cômodo ali, né, no móvel, dentro da unidade da enfermagem. Só que o carrinho ele tem sua importância por ele ser prático na nossa emergência, a gente conseguir manipular ele de uma forma mais rápida, mais fácil, porque o tempo é vida. Então, quando a gente tem uma emergência dentro da nossa unidade, qualquer minuto que passa, ela é um minuto muito importante para o nosso paciente. É uma vida que pode ali ser socorrida, né, pode vir a ter todo esse insumo, né, rápido ali para a gente poder salvar aquele paciente. Então, o carrinho de urgência, ele é um recurso que ele foi pensado totalmente de uma forma estratégica para atender o paciente de imediato, né? Então, em situações críticas ali, a gente consegue levar esse carrinho, né, até o local adequado para poder realizar a administração dos medicamentos, realizar os procedimentos corretos. E é por isso também que a conferência dele e a forma da gente lidar, né, pensando que ele é um carrinho, é um cômodo ali que a gente precisa ter uma certa colocar ele como uma coisa importante no nosso dia a dia, para que a gente possa salvar a vida daquele paciente naquele momento. Aliás, a gente nunca sabe em qual momento a gente vai usar ou não vai usar, mas a gente precisa todo dia saber que a nossa conferência, né, o nosso olhar para ele de uma forma importante, não apenas para ele ser manipulado, às vezes nosso dia a dia a gente vê que algumas unidades usam, né, na correria mesmo do dia a dia, usa ele para apoiar alguma coisa, às vezes para usar um notebook em cima para poder ir anotando as coisas do paciente, mas ele não é só para isso, ele tem que ser cuidado ali de uma forma muito ali eficiente, com muita responsabilidade, para que a gente tenha, né, um atendimento ali para aquele paciente de forma rápida e eficaz. Então, a conferência dele garante a disponibilidade imediata de materiais, então você abre a gaveta, você já tem os materiais ali prontos, você vai manipulá-los e vai administrá-los, né, e é por isso também que a gente fala que é importante você conhecer o seu carrinho. A gente sabe que dentro dele tem muitos materiais, muitas medicações, e nem sempre a gente vai decorar ali o que está em cada lugar. Porém, quando a gente tem uma organização correta, na primeira gaveta eu tenho as medicações letais, na segunda eu tenho outras medicações, e aí nas próximas ali eu já tenho um ambu, eu tenho outros materiais que vão auxiliar naquele momento de urgência, você consegue de forma rápida agir e pegar na gaveta certa. Então, a organização dele é uma coisa muito importante que a gente precisa priorizar, né? Porque senão naquele momento a gente não consegue achar o que a gente quer. Então, o primeiro ponto, acho que seria esse, da gente reforçar, né? O segundo ali é a redução de risco assistencial. Então, ele reduz, né, os riscos assistenciais, conforme eu falei para vocês, nessa rapidez, a gente estar com ele ali do lado, a gente já conseguir manipular ele, já conseguir salvar o paciente. A resposta rápida, né, em emergências, que está totalmente interligado, e a segurança do paciente, tá? Que também se liga a todos esses outros pontos. Bom, a responsabilidade da conferência. Então, a gente tem a conferência diária, né, que ela deve ser realizada pelo enfermeiro. Essa conferência ela é muito importante para a gente manter padronizado, né, e também mitigar os riscos que possam vir, né, posteriormente. Então, a gente precisa verificar os nossos laringos, os nossos desfibriladores, nossos cabos, nosso número de lacre precisa estar batendo com a nossa conferência, o ambu, né, a gente precisa verificar também os cilindros de O2 também, tá? Então, tudo isso a gente precisa olhar todos os dias, a gente precisa verificar, muitas vezes, para algumas unidades que são 24 horas, a gente precisa verificar como que está sendo, dentro do desfibrilador, essa conferência. Por quê? Alguns desfibriladores, hoje, principalmente os novos, eles fazem um teste automático, né, de desfibrilador na madrugada, ou enfim. O que acontece? Se a gente não se atentar, ele acaba imprimindo aquele teste automático, e aí a gente só retira, carimba, assina e coloca no nosso caderno. Só que aquele teste automático, ele não necessariamente ele é um teste fidedigno, a gente precisa fazer o teste manual do desfibrilador. E aí isso a gente acaba colocando lá, e se de repente, logo após, né, ou até mesmo no outro dia, acontece de ter uma intercorrência, se ele estiver com algum erro, ele, naquele momento ele não vai conseguir ajudar, e aí a gente vai acabar perdendo aquele paciente, ou até mesmo, né, tendo um problema ali de segurança do paciente, né. Então a gente precisa sempre se atentar nisso. Sempre verificar, né, a forma que ele faz o teste, se ele está saindo certinho, se não está, se deu algum problema, né, a gente já precisa imediatamente acionar a engenharia para poder verificar aquele aparelho e a gente também notificar na Interact, tá? E aí, então, os momentos que a gente utiliza, né, é ao início do plantão, né, que a gente já faz os testes, e aí a gente tem o teste da manhã, da tarde, da noite, né, tem unidades que estão 24 horas que fazem também em outros horários, tem um outro controle, então é bom a gente ter esses 3 períodos, tá? E após qualquer utilização do carrinho também a gente verifica, não só o desfibrilador, mas a gente verifica todas as outras coisas também para ter o nosso controle do que foi usado, o que não vai estar ali, ou o que pode ter dado algum erro, né, naquele momento, enfim, tá? E aí a responsabilidade, né, a gente vai colocar, né, que é o enfermeiro que precisa verificar isso, ele precisa estar à frente dessa responsabilidade do carrinho, porque é muito importante a gente saber
como que tá, o que está acontecendo, se, por exemplo, o laringo ele tem alguma lâmpada queimada, então a gente precisa olhar tudo isso. E as validades também são bem importantes, que eu também coloquei posteriormente nos próximos slides, mas é bom a gente já englobar esses assuntos, porque vai surgir também, tá? A conferência mensal, né, a gente também tem aquela conferência mensal que é realizada pelo enfermeiro em dupla com o farmacêutico, né, todos os materiais e medicamentos, eles devem estar com validades de 90 dias, então a gente precisa verificar, né, como que está a validade desses medicamentos, desses materiais. A gente tem um POP de gestão de vencimento, que eu deixei para vocês aqui, que é o POP AF028, e aí a gente faz, naquele momento de conferência, o nosso checklist, né? E aí o checklist você vai verificar a quantidade que eu tenho, lotes, validades, data da conferência, né, que a gente vai registrar, a assinatura do farmacêutico e da enfermeira com carinho, tá? E a gente vai também colocar o lacre que foi rompido e o novo lacre. Isso é muito importante, porque às vezes a gente vai nas unidades, principalmente, né, com auditorias que a gente está tendo bastante agora, nesse período, às vezes a gente vai nessas unidades e a gente vê que o lacre não está batendo com a conferência do enfermeiro, né, a conferência ali que fica em cima do carrinho, e aí a gente tem que ir buscando por outras, né, outros documentos, e muitas vezes o outro documento de que teve uma abertura do carrinho não está junto, então isso confunde um pouco, então a gente tem que tomar cuidado, não só por conta de auditoria, mas por controle nosso, segurança do paciente, a gente quiser saber quando que a gente abriu aquele carrinho, né, qual lacre que foi aberto aquele dia que teve aquela intercorrência, a gente já tem tudo isso muito bem anotado. Mas também, pensando nesse período agora, né, que a gente está falando de auditoria, o auditor também pede isso. Então, na hora que a gente vai olhar, se não estiver batendo, e como vocês sabem, o carrinho ele é um item core, que ele zera todo o padrão da sessão. Então, a gente precisa tomar cuidado e se atentar bastante com esse item, tá? E aí, aqui, o laringoscópio, né? A gente sabe que ainda muitos outros lugares, né, a gente ainda vê, mesmo após a nossa orientação, que quando a gente vai fazer o encapamento desse laringo, ele precisa estar encapado somente da parte da lâmina para frente, para cobrir ali, para não ter nenhum tipo de bactéria, né, formar algum fungo, alguma coisa. Então, a gente precisa encapar daquela parte ali. A parte que a gente encaixa na nossa base, ela não é encapada, porque no momento da nossa urgência, nossa emergência, se precisar realizar uma intubação, não há tempo de tirar, né, todo o plástico para poder desencapar, perdão. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, porque naquele momento vocês não vão ter tempo de tirar, né, não vai ter tempo de puxar, vai agarrar ali, a gente não vai conseguir, né, agir de forma imediata. Então, a gente precisa tomar esse cuidado, realizar um encapamento só da lâmina para frente. E é importante que seja colocada a validade, né? A gente sabe que tem ali a validade, a gente tem que colocar. Então, ela coloca a data que foi feita a limpeza e a data da validade daquele larinho, tá? E aí, depois, vai fazendo as próximas limpezas, né? E aí, a gente vai trocando também. Tá? É importante a gente também saber, né, quantas lâminas a gente tem ali no nosso carrinho, né, para verificar se não está faltando nenhuma. A gente pode, até, foi uma discussão que a gente teve há pouco tempo para construir isso, para também ter uma conferência, para se caso vocês ficarem sabendo aonde que essa lâmina está, o que aconteceu, se quebrou uma lâmpada, ou se ela realmente foi perdida, enfim. Então, a gente deixa tudo bonitinho, tá? Também, dentro de uma intercorrência, uma emergência, é bom, se caso a gente utilize, né, o médico utiliza o laringo para entubar, a gente também registra isso no nosso prontuário, inclusive com o número da lâmina que foi utilizada, para que a gente tenha, né, todo o descritivo dentro do prontuário daquele paciente sobre como que foi aquela intercorrência. Até mesmo para fins futuros, se caso necessite daquele prontuário do paciente, precisa estar tudo bem descritivo. Então, a gente anota ali naquele momento e depois a gente vai e faz o prontuário dele de forma bem completa, detalhada, né, para que não falte nenhuma informação, tá bom? Bom, a limpeza do carrinho, né? Então, a gente, além da nossa organização, né, de todo o nosso cuidado com o carrinho, com todos os medicamentos e materiais que a gente tem dentro dele, é importante a gente manter ele sempre limpo. A gente precisa ter ciência de que o carrinho ele tem que estar o mais organizado possível, ele tem que estar limpo, né, desinfetado, sem sujidade visível. Às vezes a gente percebe que do lado de fora, ali, dependendo de como esse carrinho fica, onde ele fica, né, ele vai ficando um pouco amarelado, né, ele vai ficando um pouco escuro ali, às vezes vai ficando um pouco cinza, acinzentado, né, porque é a sujeira ali do ambiente que vai ali ficando, e aí se não tem uma limpeza, a gente vê que ele fica de uma outra cor, e a gente precisa tomar cuidado com isso, porque isso também contamina os nossos materiais e contamina o que está dentro. Então ele precisa estar limpo, ele precisa estar organizado, sem sujidade, né, porque aí a gente olha e sabe que tudo que está dentro dele está super no conforme, né? Então, não pode ter resíduo de medicação, de materiais ali que às vezes abriu, né, caiu dentro da gaveta ali, a gente deixou, não pode. Qualquer material que ele saia da sua embalagem, a gente já precisa enviar ele para limpeza, né, para o CME, para a gente poder pedir a esterilização dele e ele voltar lacrado novamente. Então, outro ponto de atenção também, o carrinho, ele só não compõe a limpeza da parte de cima até o meio das gavetas, por exemplo, mas ele compõe. A gente precisa dar uma olhada ali embaixo, como que tá, principalmente ali naquela foto, se vocês verem perto da última gaveta, geralmente é onde pode estar sujo. Então, a gente tem que olhar ali perto das rodas, das alças dele, em cima a gente tem a alça para poder puxar, e muitas vezes essa alça de ferro, ela junta uma sujidade, então a gente precisa olhar, precisa passar ali o nosso paninho, o Perflex, né, para poder deixar limpo, e as gavetas e as superfícies superiores, que muitas vezes a gente coloca algumas coisas, né, principalmente a caixinha do laringo, a caixinha de, às vezes a gente tem uma maleta também, de kits, né, a gente coloca em cima, e ali embaixo daquela maleta a gente acaba não limpando, então a gente precisa se atentar nisso também, tá bom? E aí, vamos falar um pouquinho sobre o papel fundamental do enfermeiro.
a gente precisa colocar como responsabilidade ali, né, do nosso papel, que é realizar, né, os testes da verificação correta do carrinho, do desfibrilador, imprimir os testes, né, anexar o nosso painel de controle, não somente, assim, tirou o papel, dobrou, guardou, e pronto, a gente precisa verificar aquele papel que a gente está tirando, se realmente ele veio o descritivo certo do teste, os horários, se atentar os horários que são realizados esses testes, né, para não espaçar muito também, às vezes a gente faz ali no período da manhã bem cedo, e aí a gente precisa tentar padronizar um horário ali durante a tarde, né, que não fuja muito, né, do horário habitual, para não ficar muita diferença de tempo de teste. Então, a gente precisa ali padronizar certinho e sempre verificar o que está saindo no papel. Eu já peguei desfibriladores que davam um teste manual, ok, mas quando saía no papel, as opções que ele coloca ali de teste eficaz, uma delas às vezes saía não conforme, enfim, saía como teste realizado ali, mas que não deu certo. Então, quando eu realizava novamente, ele saía. Então, a gente precisa verificar isso e também, se for uma frequência, a gente precisa avisar a engenharia para calibrar o aparelho, para dar uma olhada no que pode acontecer. Bom, os equipamentos, então, que não passaram no teste, como eu acabei de falar, a gente informa a engenharia e já sobe uma notificação da Interact também, tá bom? Solicitar a troca do cilindro dia 2, a gente precisa verificar todo dia o cilindro. Se ele estiver abaixo de 50, a gente já precisa realizar a troca, solicitar a troca dele, né? E quando chegar um novo cilindro, a gente faz o teste dele para verificar se está certinho, se ele não está com vazamento, se ele está conseguindo fazer a função de forma correta. A higiene e controle do carrinho, que é o que eu acabei de falar também no slide anterior, tá? Bom, e aí a organização do carrinho, né? Os princípios de organização são os materiais da gaveta organizado. Na foto ali ao lado, eu coloquei um carrinho ali bem organizadinho para vocês verem como que a gente tem que manter cada medicação no seu lugar, né, cada material no seu lugar, tomar cuidado porque a gente tem medicações em ampolas muito parecidas. Então, hoje a gente tem uma dinâmica de poder mexer nesse carrinho, né, e colocar as medicações que são muito parecidas ali numa outra parte, mas tudo tem que estar muito identificado. Né? Então, cada instituição ela tem o seu padrão, né? E aí aqui eu vejo que a gente já tem essa mudança ali das medicações para não ficar uma ampola muito próxima da outra, para naquele momento de urgência a gente não ter nenhum desvio ali, né? Acabar pegando uma ampola que não é para ser utilizada e aí acabar acontecendo, né? O pior para aquele paciente. Então, identificações claras das divisões, né? Onde é cada medicação, o que tem em cada parte, né? Repartição ali daquele carrinho, né? Então, deixar bem descritivo, bem visível, porque no momento da urgência ali, a primeira coisa que o enfermeiro for fazer para pegar aquela medicação é olhar, né, visivelmente onde está descritivo. Os materiais posicionados, eles têm que estar sempre no mesmo local. Então, se está descritivo ali que naquela repartição é uma medicação específica, a gente não pode mudar de lugar, a não ser que seja, né, um outro tipo de situação, mas geralmente aquela repartição sempre fica para aquela mesma medicação. Agora, numa troca de carrinho, às vezes, por exemplo, vai ser um carrinho hoje e aí vai trocar para um carrinho novo, às vezes vai ficar diferente, mas isso daí tem que estar visível, para todos verem qual medicação que está dentro daquela repartição. Quando cria ser esse padrão, as medicações elas não saem daquele local. Então, a gente não pode pôr onde a gente acha que é melhor, ou, enfim, acabar colocando em outra repartição porque a outra não está adequada, a gente tem que manter ali do jeito que está, e se tiver alguma questão, informar a coordenação. Acesso rápido aos itens de maior uso, né? Então, a gente tem aquele acesso rápido ali, os materiais que a gente usa, que a gente necessita mais, ali tem que estar mais na frente, a gente tem que abrir a gaveta e já conseguir manipular ele de forma rápida. Então, a gente precisa evitar materiais soltos, mistura de itens e falta de identificação, principalmente. São coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. Lacres do carrinho, né? Hoje a gente tem uma mudança, né? A gente está tendo colocado agora o carrinho para o modelo novo. Algumas unidades já estão com esse carrinho, então elas seguem esses lacres, né? Que é o lacre azul para um carrinho completo, que é exclusivo da farmácia, que ela coloca ali. O lacre laranja ou vermelho, ele é um lacre que simboliza que está incompleto, então está faltando alguma coisa dentro, às vezes foi retirado e ainda não foi reposto. E o lacre verde é o carro reposto, né, e conferido ali certinho, tá? E a observação que eu falei para vocês sobre a questão do carrinho anterior, então, hoje, para os carrinhos que não se tornaram ainda no modelo novo, a gente segue o lacre verde para o carrinho completo, conferido, o amarelo quando foi aberto, mas houve a reposição já, e o vermelho quando está incompleto, bom? Aconteceu uma intercorrência, então como que a gente vai agir ali naquele momento e como que a gente vai proceder depois visando o que a gente está falando do tema de carro de urgência. Então, a gente tem a abertura do carrinho naquele momento, que é primordial. Aconteceu uma urgência, tem que abrir carrinho, a primeira coisa, sem pensar, é puxar esse carrinho, abrir o carrinho, e aí o médico já vai prescrevendo, né, quer dizer, informando ali as medicações que ele quer. A prescrição, de fato, ela vai ocorrer depois da estabilização desse paciente. Ao término ali, né, estabilizou aquele paciente, o médico vai prescrever tudo que foi utilizado. Todo o material que estava no carrinho deve ser prescrito, tá? Então, a gente se atente ali, né, do que foi usado, e aí a gente já pede para o médico prescrever. O enfermeiro responsável, ele aciona a farmácia para informar, né, o que foi utilizado. Então, ele vai entrar em contato, vai informar, né, tudo que foi utilizado. A farmácia, ela tem até 30 minutos para fazer a conferência, né, junto com a enfermeira, desses itens que foram retirados, e a reposição. Em alguns locais, então, com um carrinho novo, essa confirmação é feita pela tela T3320, né, que aí quando vocês confirmam, foi realizado ali, já fez aquela conferência via sistema, e aí ele já dá o de ok também.
Após a reposição, a gente precisa se atentar em preencher aquele checklist de conferência, com os medicamentos, com a data de validade e lote para o controle, tá? O número do lacre que foi reposto também, a data da reposição e a assinatura e carimbo, tá? Isso precisa se atentar bastante, porque a gente às vezes se preocupa em passar para a farmácia o que a gente ficou em falta, mas a gente acaba esquecendo desse checklist. E aí a gente prioriza outras coisas, prioriza realizar, claro que não é longe disso ser importante, né? Mas a gente coloca à frente e acaba esquecendo da outra parte que também é importante, que é o checklist. Então a gente realiza outras atividades, coloca no nosso prontuário do paciente, enfim, mas a gente não faz nosso checklist, então a gente precisa se atentar a isso também. Depois a gente põe ali nosso número do lacre, a data da requisição, assina, carimba e já fica tudo certo. Aqui eu coloquei para vocês os itens, né, do manual do Quality tal que visa essa parte de urgência e emergência. Então, esses itens aqui, ó, principalmente 34.6.1, 34.6.2, 34.6.4, 34.6.8 e, por último, 34.6.11, eles são itens que zeram o nosso padrão dentro da nossa seção do Quality Total. Então, ele é totalmente voltado para o carrinho, para a conformidade de urgências, né, a conferência, essa abertura, o checklist que eu falei para vocês, né? Então, a gente precisa se atentar nisso também, porque eles vão solicitar, e aí, se o carrinho, que é primordial, ele tiver algum item que não estiver conforme, ele zera o padrão todo daquela sessão. Então, a gente precisa tomar cuidado, tá? Bom, e aqui eu coloquei um final para a gente refletir também, né, que é a enfermagem é uma arte, e para realizá-la como arte, requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão vigoroso quanto a obra de qualquer